Olá, mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje o assunto é a Covid-19, novos tratamentos. Vocês sabiam que agora tem até um aparelho que reproduz o trabalho de um pulmão e do coração? É verdade, tem um procedimento esse sendo usado agora no tratamento da Covid, especialmente os mais jovens. A gente sabe que nessa nova onda agora, os jovens estão adquirindo a Covid tendo muita dificuldade para se recuperarem, né? Especialmente porque o modo de tratar a doença teve que ser modificado por conta também desta mudança do perfil do doente, né? Então, isso fez com que houvesse essa mudança e automaticamente tivemos que também a ciência teve que testar outras coisas e colocar em prática. E por isso vamos conversar então com o Jarbas da Silva Mota Júnior. Ele que é médico intensivista e coordenador da UTI do Hospital Marcelino Champagnat de Curitiba. O Dr. Jarbas explica que o tratamento é usado depois que todos os recursos já comprovados, né, utilizados no tratamento da Covid, não dão resultado. Aí eles partem para esse outro processo. Tem que ser o mais precoce possível. Quando a gente já otimizou todo o tratamento que a gente sabe que tem efeito, ventilação mecânica adequada, sedação adequada, fisioterapia adequada, e ele não respondeu a essas medidas, a gente já tem que instituir a ECMO. Bom, vocês ouviram que o professor... Bom, vocês ouviram aí que o doutor falou ECMO, né? ECMO. Vocês viram que o doutor falou sobre ECMO. ECMO é o nome do tratamento, é uma última opção, que na verdade é uma... Então, esse tratamento que o doutor explicou, ele na verdade, Bom, o doutor Jarbas ressalta que o tratamento exige muito do corpo e não é indicado para todos, como ele já determinou ali. Então, na verdade, existe um protocolo internacional que determina as condições dos pacientes que podem ser submetidos ao exame. A gente tem os critérios de elegibilidade do paciente, não é qualquer paciente, porque é um procedimento invasivo e como todo procedimento invasivo tem suas consequências, a gente tem riscos de sangramento grande, então não é todo paciente que se encaixa. O Dr. Jarbas também dá detalhes agora para a gente como é que funciona o tratamento quando ele é definido, né, quando ele é possível ser feito. Principalmente pelo aumento da insuficiência respiratória, que é o agravamento do Covid, que é a principal complicação, e alguns pacientes, pela lesão do Covid estar tão extensa, eles não conseguem uma oxigenação boa. E aí a gente precisando desse método aí para a gente fazer essa substituição, a gente ajudar ao paciente a oxigenar melhor. Ele também destaca que não é qualquer profissional que está apto a fazer esse procedimento. É necessário vários protocolos, então é preciso ter um pouco mais de experiência. E esse serviço já vem sendo oferecido no hospital que ele atua, né, desde 2015, na verdade, para outros tratamentos. Então, já há uma experiência aí de mais de 5 anos utilizando a técnica. Vários procedimentos ao longo do plantão. Tem uma tecnologia extremamente especializada, então por isso que eu digo que não é todo o lugar ou todo paciente que se encaixa nisso. A gente tem que ter um treinamento prévio para fazer certo. Portanto, da mesma forma que há um cuidado sobre o profissional que vai fazer, também é importante saber se o paciente está apto a receber o tratamento. Por isso que a gente tem que ser criterioso e a gente tem que ver qual o paciente que talvez vai se beneficiar, não usar para qualquer paciente. Se a gente usar para qualquer paciente, não vale a pena, até porque a gente não tem equipe suficiente para tocar o serviço. É um serviço especializado, não é qualquer um que pode acompanhar. Mas nesses casos que o Dr. Jarbas comentou que se encaixam, estão o professor de Química Robert Gessner Jr. Nesses casos que o Dr. Jarbas comentou, estão enquadrados os casos do professor de Química Robert Gessner Jr., de 31 anos, e do empresário e fisiculturista Kaique Barnabante, 28 anos.
Eles são dois jovens que sofreram as complicações gravíssimas da Covid-19 e que foram salvos pelo procedimento, que é a oxigenação por membrana extracorpórea, é o nome do procedimento utilizado. O tratamento é de alta complexidade, a gente lembra aqui, funciona como um pulmão e um coração artificial e é considerado por muitos médicos como o último suspiro do paciente. E agora nós conversamos com o professor Roberto e ele vai contar para a gente como é que ele descobriu a Covid, como é que ele se tratou, como é que foi o tratamento. E é emocionante o relato dele, assim, como ele agradece por estar vivo. Então, vale muito a pena conversar com ele e entender o que se passa, né? O que acontece com um paciente que realmente chega numa situação de estar entubado, de não ter... Porque, como foi falado pelo Dr. Jarbas aqui, esse tratamento, no caso, é a última alternativa, depois de todas as outras já feitas. Então, imagina o que o professor Robson passou. Eu descobri a Covid quando eu comecei a ter uma dor no corpo, e principalmente uma dor no fundo dos olhos. Essa dor ela foi aumentando e eu fiquei muito indisposto. Então eu já tive a desconfiança de estar com Covid. Foi difícil encarar esse processo de internação porque a gente fica com medo, nossa família fica com medo, né? Então, quando eu fui para o hospital, mesmo com o médico dizendo que mais de 50% do meu pulmão estava comprometido, eu quase cheguei a implorar para ele para que eu não ficasse internado, para que eu ficasse me recuperando em casa. O processo não é fácil, né? É uma doença devastadora, é uma doença que agride muito o teu corpo, o teu organismo, né? Então, encarar tudo isso não é fácil. Acho que se não fosse a família, se não fosse os amigos, se não fosse alunos, ex-alunos mandando força, energias positivas, acho que essa é uma das contas que mais fecham assim a inspiração para conseguir encarar tudo isso de cabeça erguida, né? E com muita força, né? Fora a equipe de enfermeiros, de médicos, por mais exaustos que estejam e tudo mais, jamais desistem da gente, sempre nos passam apoio, também nos passam motivação. Então a gente encara com a cabeça erguida, com muita força, justamente por conta dessa parte externa, da parte de ter pessoas que te amam ao seu lado, mandando energias positivas, de uma equipe, de um hospital que cuida de você, que também te motiva, te incentiva a não desistir nunca, né? É muito legal isso, né? Eu só fiquei sabendo da ECMO depois que eu acordei da intubação. Os enfermeiros que cuidavam de mim, as pessoas que passavam, né, falavam: "Nossa, você passou pela ECMO, parabéns, você conseguiu" e tudo mais. E eu demorei um pouquinho para saber o que era a ECMO, como que aconteceu, todo o processo que ocorreu comigo durante o tempo de internamento, né, de internação. Então não foi uma coisa muito fácil não, né. Depois que eu descobri, eu acabei ficando até um pouco assustado, né, do grau de complicação, do grau que eu fiquei no hospital. E Robert, como é que é a sensação depois que você saiu da intubação, soube que, enfim, como foi tratado e que você chegou a esse tratamento, né, já um nível bem avançado da Covid e acordou, despertou? Primeiro, quando eu acordei da intubação, depois de 16 dias, para mim foi um susto. Eu fui intubado 2 dias antes do Natal e um pouco antes do Ano Novo, né? E quando acordei no dia 8 de janeiro, que veio uma enfermeira conversar comigo, explicar que hoje já era 8 de janeiro, para mim foi um susto enorme, assim, né? Como pode eu ter dormido tanto, como pode ter passado Natal e Ano Novo e eu não ter conseguido participar desse momento. E principalmente na hora que falou, acho que a minha maior preocupação foi de fato com a minha família, porque para mim durante o tempo de intubação eu só dormia, eu não senti nada. Então, o que mais me preocupou naquele momento foi de fato a minha família, né? Sem saber o que de fato tinha acontecido e tudo mais. Depois de alguns dias fazendo fisioterapia e tudo mais, eu conversei com um dos fisioterapeutas e ele comentou comigo e me explicou daí passo a passo do que de fato tinha acontecido, o que era a ECMO, né? Como ela me ajudou a salvar a minha vida, fazer com que eu estivesse presente naquele momento, que o meu pulmão pôde descansar, pôde se recuperar, enquanto a ECMO fazia todo o trabalho dele. Primeiro, quando acordei, eu acho que eu estava delirando um monte. Depois de uns dias assim, que eu acho que eu comecei a cair meio na real de tudo que aconteceu. E talvez até hoje, acho que a ficha, de fato, ainda não caiu, né? Depois de saber que eu fui para o último recurso, que a ECMO me salvou, né? É difícil de fechar essa conta, de
de conseguir entender de fato que eu posso estar aqui hoje, eu posso estar contando a história, que eu consegui sobreviver a essa doença terrível que é a Covid e todas as complicações que ela trouxe para o meu corpo, né? Então, a minha percepção, quando eu entendi tudo, foi alguns dias depois, uma semana depois, mais ou menos, do que de eu ter acordado, que eu soube, assim, de tudo que de fato que aconteceu, principalmente quando estava entubado. E Robert, como é que tá a tua recuperação agora, depois desse susto todo, desse tratamento longo? Como é que tá sendo? A minha recuperação ela tá boa. Eu tenho algumas sequelas, principalmente motoras. Tenho um problema na mão esquerda de movimentação, não consigo movimentar ainda a mão esquerda. Eu tenho um problema ainda nos pés também, que me dificulta um pouco de andar. Mas o Robert que acordou da intubação pro Robert que tá hoje, eu digo para vocês que eu não tenho nada a reclamar, eu só tenho a agradecer. Gratidão muito grande por poder ter mais essa chance de continuar vivo e de continuar tentando dar o meu melhor aí para fazer e acontecer e ajudar as pessoas. Meu plano para o futuro é conseguir me recuperar logo, o mais rápido possível, mas também com paciência, né? A gente sabe que esse processo não é fácil, e poder voltar a trabalhar, né? Eu sou professor, tenho um amor muito grande por essa profissão, então é até estranho hoje estar parado sem fazer nada, porque eu sempre me fui acostumado à dinâmica de sala de aula, essa rotina de escola, manhã, tarde, noite, então para mim está sendo muito difícil ficar em casa. Logo, logo eu vou poder voltar a fazer aquilo que eu amo. O que mudou no Robert antes e depois da Covid, gente, valorizei a vida. Dou muito mais valor à minha vida, dou muito mais valor à minha família, dou valor a coisas tão simples, né? Como, por exemplo, tomar água. Porque quando eu acordei por conta da traqueostomia, eu não podia tomar água de jeito nenhum, porque tinha o perigo de broncoaspirar, então eu fiquei muito tempo sem tomar água, acho que foram umas 2, 3 semanas sem poder tomar água de verdade. Então, quando eu tomei água, gente, foi uma coisa assim fantástica, mesmo que quando eu tomei a água foi um teste para ver se ia dar certo. Então, a água tinha corante, a água tinha espessante. Mesmo assim, eu achei aquela lá a melhor água do mundo. Então, é uma das coisas que eu mais valorizo hoje, é poder tomar água, né? E a vida, né? Eu acho que de tudo que eu passei, o que eu mais valorizo é a vida e aproveitar essa nova oportunidade que eu tenho de poder dar o meu melhor aqui no mundo e tentar fazer o melhor aí pelas pessoas. Legal, depois do depoimento do professor Robert, que eu falei Robson em algum momento aqui do podcast, peço desculpas aí, mas o professor Robert comentou, né, falou da recuperação dele. Fica aí o recado também para as pessoas continuarem se cuidando e que a gente possa o quanto antes sair dessa situação difícil que nós estamos vivendo e que os tratamentos possam cada vez mais evoluir também. Parabéns à equipe do Dr. Jarbas, do Hospital Marcelino Champagnat, por esse tratamento, né, por estar estudando, conhecendo, buscando alternativas. E obrigado a você, ouvinte aqui do Conversas com Binder. Nós encerramos mais uma edição. Voltamos em breve com mais um tema, mais um assunto para você. Um forte abraço e até a próxima edição.